Bom dia, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 7. Vamos falar de serviço à medida de Cristo. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus por nossa igreja. Muitos irmãos que completaram o módulo 1 já estão trabalhando. Alguns departamento de mídia, outros já servindo juntamente com a junta diaconal. Outros adolescentes também já estão trabalhando no departamento infantil no período da noite. E a gente vai vendo irmãos crescendo e a igreja sendo cuidada também através do serviço dos santos. Efésios capítulo de número 4, versículo 7 até o versículo 11, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu, também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Até aqui, queridos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que nós temos de refletir e meditar na Tua palavra. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração através do Teu Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Essa é uma citação do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11. E eu quis introduzir esse sermão com esse versículo, justamente para mostrar que Jesus sempre trabalhou. Jesus, ele sempre se doou à sua igreja. Ele se doou ao seu povo, ele se doou aos seus eleitos, seja lá em Gênesis, quando era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, ou no seu ministério terreno, enquanto ele estava aqui na terra como um ser humano. Ou ainda o Espírito de Cristo, que habita no meio de nós e habita em nós, também trabalha, convertendo os nossos corações, nos concedendo sabedoria, discernimento e também disposição para trabalhar no reino do Senhor. E essa carta de Paulo aos Efésios, na verdade, é um grande desafio à igreja, uma igreja extremamente complexa por conta de toda a religiosidade que ela passava. Uma religiosidade não saudável, pelo contrário. Enquanto Paulo pregava o evangelho, os coliseus, os estádios, cantavam em alta voz com suas pessoas lá dentro. Grande é a Diana dos Efésios. Então a gente repara que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Efésios com um intuito de não só trazer a questão de mostrar que existe apenas um Deus, e ele vai falar isso com muita propriedade nos versículos anteriores, que a gente não leu aqui, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai reparar que ele vai trazendo a unicidade da fé cristã, apontando apenas para a pessoa de Cristo, a um único Deus, a um único mediador entre os homens e Deus, a uma só fé, um só batismo, né? Ou seja, o que Paulo está querendo provar com esse ponto? Ele está falando assim: olha, vocês estão tentando preencher dentro do coração de vocês uma questão religiosa que somente Deus pode preencher. Às vezes a gente atribui essa frase, né? Alguns a Agostinho, outros a Blaise Pascal, que todo ser humano carrega no peito um buraco do tamanho de Deus, mas na verdade a Bíblia expressa isso o tempo todo. E aqui Paulo está dizendo isso. Está dizendo que existe apenas uma solução para a nossa existência. Não existem outras soluções, não existem outros caminhos, não existe essa balela que estão falando de que todos os caminhos nos levam a Deus. Não, o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso,
o apóstolo Paulo, depois de fazer essa defesa, mostrando a respeito do bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos concedido graça por meio do seu Filho, ele traz essa questão no capítulo 4 à tona, de que o Senhor, Ele é o Deus soberano, e por conta de ser o Deus soberano, ser o único Deus, Ele é também aquele que nos concede graça para trabalharmos na igreja, trabalharmos no corpo de Cristo. E quando eu falo na igreja, não necessariamente eu estou falando da primeira igreja, eu estou falando na igreja de Cristo, que é muito além dessas quatro paredes, desse espaço, né? Muito além. Nós somos servos num reino de Deus, num reino onde Ele é o Senhor. E queridos irmãos, se você analisar comigo, o apóstolo Paulo ele fala no versículo 7 assim: e a graça foi concedida a cada um de nós. Essa expressão graça, ela não é o favor imerecido. Aqui Paulo já está fazendo uma introdução a respeito dos dons, e você vai lembrar que nós lemos o versículo 11, falando a respeito de algumas atribuições. Então ele está falando assim que essa graça nos foi dada de trabalhar no serviço dos santos e no serviço da igreja, e deu a cada um de nós. É falacioso o pensamento do cristão em que ele acha que não tem serventia dentro do corpo de Cristo. Muito pelo contrário. Você é extremamente fundamental. Não importa o seu grau de instrução, não importa se você é um grande, como eu falo com o pessoal, né, um catedrático da teologia, não importa se você sabe cantar ou se você não sabe cantar. Às vezes a gente reduz a liturgia, o serviço, apenas a coisas que são inerentes à habilidade. Mas, na verdade, o Senhor ele sempre tem um propósito, ou sempre teve um propósito, e continuará tendo um propósito na sua vida. Às vezes só você consegue trazer uma palavra de consolação a uma família. Às vezes só você consegue estender a mão e compreender a complexidade da existência da outra pessoa. Mas, queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele fala que Deus nos dá, né? Essa graça foi concedida a cada um de nós, mas repare que agora ele coloca uma baliza. Isso é muito importante. Uma baliza, ele coloca uma galga, ele coloca um padrão. E esse padrão precisa ser observado. Se você parar para pensar, a nossa vida é feita de padrões. A gente estabelece padrões, ora mais altos, ora um pouco mais baixos. Mas são padrões que nós devemos seguir. Como, por exemplo, por que um civil que não possui o Espírito Santo, aquele que não confessa a Cristo, portanto, ele não rouba? Porque existe um padrão, uma lei. Essa lei é observada a fim de trazer paz e tranquilidade a toda a sociedade. Mas quando nós pensamos na nossa cristandade, nós vamos perceber que não existe somente o padrão da lei civil que nós experimentamos no Brasil ou em qualquer lugar que nós vamos. Nós vamos percebendo que o padrão, na verdade, é Cristo. E o apóstolo Paulo deixa isso extremamente claro quando ele fala que cada um de nós, a cada um de nós é concedido segundo a proporção do dom, do presente de Cristo. Ou seja, de acordo com o serviço do próprio Cristo. E aí a gente faz esse link de um Jesus que trabalha o tempo todo. Lá em João, capítulo de número 5, você não precisa abrir, versículo 17, vai dizer que Jesus vai falar assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Um Jesus dinâmico, um Jesus que curava o enfermo, saía daquele lugar, falava com a multidão, prestava serviço de ensino, mas também consolava, mas também confrontava. Um Jesus que é extremamente eficaz e tem uma questão de labor muito forte no seu coração. Agora, trazendo isso para a nossa existência, será que a gente tem trabalhado à medida de Cristo ou é à medida da nossa mediocridade de mente? Quando eu simplesmente me assento num banco da igreja, sou recebido pela igreja,
e eu simplesmente quero ouvir, eu quero cantar com o ministério de louvor, mas eu não quero prestar nenhum tipo de serviço aos santos. E isso vai sendo algo extremamente interessante, porque a gente está tratando na temática anual da igreja o mês do cuidado. Cuidado não é só aquele que se coloca como o alvo do cuidado, mas cuidado também é aquele que trabalha. Não é só na forma passiva de receber o cuidado, mas é também de cuidar daqueles que necessitam. Mas qual é a proporção? Nós não podemos ter a nossa baliza menor do que a proporção de Cristo. E essa palavra é interessante, porque não está falando que nós somos Cristos. É na mesma proporção, nós somos cristãos, pequenos cristos, porque carregamos dentro de nós o pecado. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer isso, olha, se você é alcançado por Cristo, você tem um padrão extremamente diferente daquilo que o mundo carrega. Você vai trabalhar assim como Cristo trabalhou, e como Cristo trabalhou, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Não foi um trabalho qualquer, foi um trabalho de entrega, incondicional, um trabalho que custou muito caro. A salvação é pela graça, mas não é de graça, custou o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Nós não podemos, enquanto igreja, nos acostumarmos com um serviço medíocre. Aliás, aquele que faz relaxadamente o seu serviço dentro da casa de Deus precisa ser considerado como um anátema, maldito. Porque se Deus me deu tantas coisas, se Cristo me ofertou aquilo que o mundo não pode me ofertar, que é a salvação, como eu oferecerei a Ele aquilo que não me custe nada? Foram as palavras de Davi, quando ele foi ofertar um campo, e ele queria pagar, e o dono do campo falou assim, não, você não vai pagar, o senhor é o rei, pode pegar o campo. Ele falou assim, eu não posso oferecer um sacrifício que não me custe nada. E muitas vezes a gente está aqui, fingindo ser crentes que trabalham, que na verdade nós não estamos na proporção de Cristo, nós estamos trabalhando segundo a proporção do nosso próprio coração, enganoso, corrupto, cansado, desesperado e sem esperança. Desesperado e sem esperança é a mesma coisa, né? Mas cansado e sobrecarregado. Mas o versículo 8 continua. Dá uma razão pela qual essa graça nos foi concedida segundo o dom de Cristo. Por quê? Porque vai apontar diretamente para essa questão de Cristo ter subido às alturas. Ou seja, quando Cristo morreu, ele foi ressuscitado pelo próprio Deus. E aqui mostra que o seu serviço, ele foi um serviço salvífico, e ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Até no momento da sua glorificação, Jesus trabalhou. O que é levar cativo o cativeiro? É mudar a perspectiva de senhorio. Ele tirou a pessoa de um cativeiro pecaminoso e levou para o seu cativeiro. Porque, na verdade, queridos irmãos, como eu tenho falado, não existe isenção na religião. Na piedade não existe isenção. Ou nós servimos a um Deus, ou nós servimos a outro Deus. Tiago, meu irmão de Jesus, vai dizer isso. Aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não são escravos, aqueles que não são cativos à obediência de Cristo, necessariamente são cativos, são escravos do pecado. E o pecado, ela é aquela coisa horrenda que nos apavora, que nos deixa sufocado e nos faz distanciar do nosso Criador. Mas reparem o trabalho de Cristo, ele levou o cativo, ele pegou essas pessoas que estavam subjugadas pelo pecado e levou sobre si, ou para si, como cativos dele. Sabe qual é a diferença? É que o mundo é cruel, mas em Cristo há misericórdia. Lembram de Davi mais uma vez? Quando o profeta chegou e falou assim, escolhe a punição. Você quer cair na mão dos seus inimigos ou na mão de Deus? E por mais
Por mais que seja horrenda a coisa cair na mão do Deus vivo, ele falou que eu caia na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia. Como eu transfiro isso para o texto que está sendo falado aqui? De maneira muito simples. Ou a gente serve a um cativeiro, ou a gente vive num cativeiro aonde produz morte, porque o salário do pecado é... Ou eu sirvo nesse lugar, ou eu vou ser ou eu vou ser conduzido, ou eu vou ser tratado por Cristo. Mas ele não fez só isso. Além de levar cativo o cativeiro, ou seja, né, não existe um meio termo, né, ele não deu uma possibilidade, um limbo entre uma coisa ou outra, é cativo mesmo a Cristo, ou então você vive no cativeiro do inferno, do pecado. Mas ele também concedeu dons aos homens. Ou seja, a cada um de nós ele concedeu dons, presentes, dádivas, que precisam ser expostas diante dele para glorificar a ele, mas também para servir uns aos outros. O apóstolo Paulo vai discorrer dessa forma no capítulo 4, depois você lê com bastante calma. Mas o versículo 9 traz uma pergunta extremamente interessante. Reparem, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Irmãos, muitos interpretam esse texto de maneira muito errada, porque não significa que Jesus foi até o inferno. Significa que Jesus abandonou a sua glória, como diz lá em Filipenses, ele esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua glória e veio morar com gente. Pensa em qualquer religião que você já ouviu ou estudou. Qual Deus que se presta a misturar-se com gente comum? Só o cristianismo traz essa graça daquele que se encarnou. Ele chegou às regiões inferiores da terra. Aqui significa que ele se despiu de toda a sua glória e veio morar com gente como eu. E não só morar, ele veio servir, a ponto de trazer momentos de tensões com seus apóstolos, como por exemplo com Pedro. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, ele falou assim: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor me lavará os pés. Um serviço. Mas Jesus disse a Pedro: aquele que eu não lavar o pé, não tem parte comigo. Aquele que não entende o meu trabalho, não tem parte comigo. Olha a proporção de Cristo no serviço. Então, quando o apóstolo Paulo fala de ter descido às regiões inferiores da terra, está dizendo que ele mesmo se fez carne. E aí o versículo 10 vai dizer: aquele que desceu é também aquele que subiu acima de todos os céus. E aqui traz uma finalidade. Por que que Cristo se prestou à sua humilhação de se encarnar, mas depois de ser exaltado também em glória? Para encher todas as coisas. Para dar sentido a todas as coisas. Para encher o coração que carrega um vazio do tamanho de Deus. Para trazer esperança para a alma aflita que está caminhando em direção ao inferno. Para encher todas as coisas. Aqui a palavra todas significa totalidade, a plenitude mesmo. Não é a representação, como a gente escuta às vezes, né? Todos os povos, né? Às vezes é a representação de todos os povos. Aqui não, aqui são todas as coisas. Ou seja, pegando as palavras de John Piper, é ter plena satisfação em Cristo, é eu conseguir enxergar em Cristo tudo o que eu preciso para poder viver, sem depender de coisa alguma, e a gente fazer sentido naquela palavra de Davi, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada. Porque Ele preenche todo o meu ser. Terminando aqui, queridos irmãos, o versículo 11 vai dar uma pequena amostra a respeito de alguns trabalhos.
Mas eu quero trazer aos irmãos, não essa lista, mas eu quero trazer um desafio a você, que muitas vezes está desencorajado a participar de alguma coisa da igreja, de algum ministério, ativamente ou sendo ali coparticipante, a você se doar de fato. Porque quando há interesse, porque quando há de fato algo que a gente entende na plenitude, não importa a circunstância. Não sei quem falou, escutei de uma determinada pessoa, mas falou assim, quando há interesse, quarta-feira vira sábado, madrugada vira dia, e momento vira oportunidade. É isso. A gente não mede esforços para aquilo que traz prazer para a gente, então a gente precisa recalcular a nossa rota. Será que Cristo traz o prazer? Será que a galga do meu serviço é, de fato, Cristo? E trazendo essa reflexão, o meu desejo, irmãos, para todos nós, inclusive para mim, é que nós sirvamos ao Senhor, de todo o nosso coração. O Salmo 100 vai falar, servi ao Senhor com alegria, e apresentem a Ele um cântico novo. Digam as maravilhas desse Deus. A igreja, ela é uma igreja que necessita de trabalhadores. O próprio Jesus falou, olha, os campos estão brancos. Talvez a gente olhe para o cenário social, a gente fala assim, está um caos. Não temos condições, estamos sendo massacrados. Mas aquele que entendeu o tamanho do trabalho de Cristo, ele vai falar assim, que ótima oportunidade para iluminar a escuridão dessas pessoas que estão tão imergidas nas trevas desse mundo. Que nós possamos ter coragem de levantar as nossas mangas e trabalhar, entendendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de exposição da sua palavra. Deus, rogamos ao Senhor que nós possamos ser uma igreja que trabalha. Queremos ser os pés que anunciam as boas novas. Queremos ser, ó Deus, as mãos que abençoam. Queremos ser, ó Deus, aqueles que de fato, ó Deus, buscam o cuidado do próximo e o autocuidado também, ó Pai. Mas tudo com uma medida, a proporção de Cristo, que não mediu esforço, muito pelo contrário, se entregou a si mesmo para nos dar a vida eterna. Ó Deus, anima aquele que está desanimado, ó Pai. Traga, Senhor, vigor e que nós possamos ter prazer em servir ao Senhor, apesar de todos os pecados que nós carregamos e todos os pecados que nós cometemos diante do Senhor e diante dos outros. Nos traga, Senhor, o Teu Santo Espírito, que é o nosso auxiliador, e que em nome de Jesus a igreja continue trabalhando para a glória e honra do Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai e toda a consolação, coragem e trabalho que vem do Espírito Santo seja sobre cada um, membro aqui da primeira igreja, e sobre todos os membros da igreja do Senhor espalhada ao redor da terra, desde agora, para sempre. Amém. Igreja, nós do Ministério de Família,